Olá, meus alunos, tudo bem? Professora Valdineia, olha nós aqui de novo com vocês na nossa terceira aula. Eu convido a todos a participarem da nossa aula de hoje, do início até o final, fazendo todas as suas atividades. Pegue aí o seu livro didático e nós vamos estudar hoje sobre feixe de retas paralelas intersectadas por transversais. Ok? Nós vamos estar aí construindo dois casos de feixe de retas paralelas. Precisarão de régua e esquadro. Vamos para a nossa aula de hoje? Vamos lá? Sejam bem-vindos à nossa terceira aula de matemática. Sou a professora Valdineia e hoje estão preparados para mais uma aula, né? Então vamos lá. Pegue todo o seu material, organize aí. Você vai precisar nessa aula de hoje, você vai precisar de régua e esquadro, ok? Nós vamos começar explicando sobre feixe de retas paralelas intersectadas por transversais, ok? Nós vamos construir aí esse feixe de retas paralelas, ok? Pelo primeiro caso e o segundo caso. E nós vamos precisar de régua e esquadro, ok? Então vamos lá, façam aí a anotação de vocês. Abram aí o livro de vocês, o livro didático, tá bom? Nosso livro didático na página 58 a 60, ok? 58 a 60. E vamos estudar sobre feixe de retas paralelas intersectadas por transversais, ok? Então vamos lá para a nossa aula de hoje, tudo bem? Bom, como eu falei para vocês, nós vamos estudar sobre os feixes de retas paralelas. Então vamos iniciar. Já sabemos que duas retas paralelas não têm ponto comum, né? Nós sabemos que elas nunca vão se encontrar, né? Por isso que elas não têm aqui nenhum ponto em comum, as retas paralelas. Se considerarmos três ou mais retas paralelas entre si, teremos um feixe de retas paralelas. Na figura, as retas R e S, que são essas retas aqui, ó, R e S, que cortam o feixe de retas paralelas, são denominadas de retas transversais. Note que essas retas determinam pontos de intersecção com as retas A, B, C e D. Muito bem. Então, olha só. Vejam bem que, como eu falei, eu tenho aqui, ó, um feixe de retas paralelas, as quais elas estão sendo cortadas aqui, ó, por duas retas, que é a reta R e S, que são chamadas de retas transversais, ok? Elas fizeram aqui uma intersecção com a reta A, com a reta B, a reta C e a reta D. Vejam bem que a intersecção aqui entre as retas aqui, que são esses pontinhos, eles são representados, olha só, cada toque aqui é um pontinho desse, é uma intersecção. É representado pela letra do alfabeto maiúscula, ok? Então, os pontos A, B, C e D. Deste outro lado, a intersecção é o ponto F, G e o ponto H. Sendo que as retas aqui, elas são representadas por letras minúsculas do meu alfabeto, ok? Olha só, a reta A, a reta B, a reta C e a reta D. Entenderam aí? Então, isso que é um feixe. Feixe de retas paralelas. Eu tenho retas paralelas, né? Pode ser três ou mais retas. E eu tenho aqui as retas transversais, que são as que cortam aqui as minhas retas paralelas, ok? Deu para entender? Então, vamos passar lá para a próxima.
Vamos lá. Eu repeti aqui de novo, que é para vocês poderem entender, ok? Só o feixe aqui, que é para a gente fazer esse reconhecimento de todas as partes do feixe de retas paralelas intersectada por transversais, ok? Olha, de acordo com as figuras, temos A e B são paralelos. Ó. A é paralelo com B. B é paralelo com C. Ó. A paralelo com B. B paralelo com C. E C é paralelo com D. Feixe de retas paralelas. Ok? Olha só. Essas aqui são o meu feixe das minhas retas paralelas. Ok? Deu para entender? Então, vamos lá. As retas transversais. Como eu falei, as retas transversais, nós vamos aqui representar pelas letras minúsculas do alfabeto. Ó. R e S. Tá aqui, ó. R é uma reta transversal e S é uma reta transversal. Tá bom? São representadas por letras minúsculas do alfabeto. Vamos ver agora os pontos de intersecção. A, B, C, D, E, F, G e H. Esses aqui, ó, eles são os pontos de intersecção das retas paralelas com as retas transversais. Então, o que eles são? Eles são os pontos de intersecção entre as retas paralelas com as transversais. Tá aqui, ó. Este ponto ele está tocando bem aqui, ó, né? Ele está intersectando a reta paralela com uma reta transversal, ok? Este aqui é o ponto A. Ponto B também está intersectando, não é isso? Ponto C, ponto D, ponto E, ponto F, ponto G e o ponto H, ok? Então, essa toda é a estrutura, né, de um feixe de retas paralelas. Para que você compreenda as propriedades envolvidas nessa situação, consideramos dois casos. O primeiro caso que nós vamos ver é um feixe de retas paralelas que dividem uma transversal em segmentos congruentes. Este é o primeiro caso que nós vamos construir, que nós vamos fazer. Nesse caso aí, nós vamos usar o que? Como eu falei para vocês, vocês vão usar a régua e o esquadro, ok? Nós vamos construir esse feixe, um feixe parecido com este aqui, mas usando a régua e o esquadro. Feixe de retas paralelas que dividem uma transversal em segmentos congruentes. Sabemos que segmentos congruentes são segmentos que têm a mesma medida. Foi isso que nós aprendemos? Ele tem a mesma medida. Já que no segundo caso, o que nós vamos ver? O que nós vamos construir? O segundo caso, vamos lá. Feixe de retas paralelas que dividem uma transversal em segmentos com medidas não congruentes. Ou seja, eu vou fazer aí retas paralelas que os seus segmentos eles não têm a mesma medida, não são iguais à mesma medida, ok? Nós vamos estar aí construindo esses dois casos aí. Você vai já deixar tudo prontinho aí para desenhar no seu caderno esse feixe com esses dois casos. Primeiro eu vou mostrar mais ou menos, depois eu vou explicar para vocês na prática como é que nós vamos construir, ok? O primeiro caso, que é os segmentos congruentes
E o segundo caso, que tem segmentos com medidas não congruentes, ok? Então, gente, nós vamos ver aqui, olha, o primeiro e o segundo caso, nós vamos desenhar, ok? Esse feixe, ok? No primeiro caso, o que ele está pedindo aqui, ó? Feixe de retas paralelas que dividem uma transversal em segmentos congruentes. No primeiro caso, nós vamos desenhar, ok? Essas retas paralelas que têm os seus segmentos congruentes, ok? Os seus segmentos têm a mesma medida. E o segundo caso é de feixes paralelas que dividem uma transversal em segmentos com medidas não congruentes. Ou seja, o outro feixe que nós vamos desenhar, né, ele não tem as suas medidas aqui, não são iguais, não são congruentes. É isso? Então vamos lá, olha só. Esse vai ser, vou tirar um pouquinho aqui meu rosto. Vocês vão precisar de e esquadro para que nós possamos aqui estar desenhando o feixe de retas paralelas equidistantes, que tem a mesma medida, ok? No primeiro caso, você vai precisar da régua e do esquadro, para nós desenharmos aí. Eu vou mostrar no próximo vídeo para vocês todo o esquema, como eu fiz para fazer este desenho aqui dos feixes, usando a régua e o esquadro, ok? Aí aqui nós vamos colocar todas as medidas. No segundo caso, também nós vamos aqui, ok? Nós vamos estar desenhando um outro feixe, só que nesse desenho, como eu falei para vocês, as retas, elas não são equidistantes, ou seja, elas não têm as mesmas medidas aí dos seus segmentos, ok? Nós vamos desenhar agora. E vocês vão verificar, pegue todo o seu material, a régua, o esquadro, lápis ou caneta, e você vai fazer o seu desenho junto comigo. Vamos lá? Bom, gente, agora nós vamos construir um feixe de retas paralelas intersectadas por transversais, tá? Esse aqui é o primeiro caso. O que você vai fazer? Você vai precisar de uma régua e um esquadro, ok? O que você vai fazer? Você vai pegar a medida aqui, ou vai encostar o esquadro na régua. Eu coloquei essa medida aqui em 7 centímetros, ok? Do esquadro. O que eu vou fazer? Eu vou fazer 4 retas paralelas equidistantes, ou seja, que tenha a mesma medida. Essas 4 aqui que você está vendo, ok? Aí você faz o seguinte, você traça aqui a primeira reta, você pega a caneta ou lápis, traça a medida. Lembre-se que a medida que você escolher é a proporção que você vai fazer, tá bom? Eu que no caso escolhi 7 centímetros. Aí eu vou deslizando aqui, ó. Escolhi 2 centímetros, ok? A distância de uma para outra. Aí eu vou mais 2 centímetros e aqui mais 2 centímetros, ok? Aí em seguida, o que eu vou fazer? Agora, sendo que essas retas paralelas aqui, ó, ela tem um ponto, ou elas são denominadas com letras minúsculas do alfabeto, A, B, C e D, são representadas, ok? Agora, o que nós vamos traçar? Nós vamos traçar as retas transversais, que é a reta R e a S. Aí eu vou aqui, ó, e traço normalmente com a caneta ou lápis as retas transversais. Quando eu faço isso, eu vou gerar o que? Os meus pontos, a interseção entre as retas paralelas e as transversais. Eu vou representar esses pontos aqui, ó, com letra maiúscula do alfabeto, ok? Se você
agora fizer a medida de um lado para o outro, de A até B, olha só, vai dar a mesma medida de 2 centímetros, ó. Todas vai ter a mesma medida, ok? Ó, todos os lados aqui das retas aqui vai ter a mesma medida de 2 centímetros, ok? É o que você, no caso foi o que eu escolhi a minha medida, eu escolhi aqui 2 centímetros. Aí na letra A ele está pedindo meça os segmentos determinados pelas transversais. Ele quer que você meça aqui esses segmentos, o segmento AB, o BC e o CD, ok? Aí você vai medir, como eu fiz aqui, ó, de A até B, mede quanto? 2 centímetros, foi o que eu fiz. De B até C, vai medir 2 centímetros também. De C até D, 2 centímetros. De E até F, 2 centímetros. De F até G, 2 centímetros. E de G até H, 2 centímetros, ok? Então, esse primeiro caso é isso aí que você vai fazer, tá bom? Você que vai escolher a sua medida. Aqui nesse segundo caso, nós vamos construir outro feixe, só que o que acontece? As retas paralelas não são equidistantes, tá? Não são equidistantes, quer dizer que não tem a mesma distância entre si. Essas três retas aqui, a reta A, a reta B e a reta C. O que eu vou fazer? Você vai colocar aqui a sua régua, vai encostar o esquadro bem aqui na sua régua e vai dar uma distância. Eu dei uma distância de 2 centímetros também, de uma para a outra, da primeira para a segunda, ok? Em seguida, o que eu vou fazer? Agora, eu vou fazer a distância entre a segunda e a terceira, retas paralelas, eu vou dobrar o valor, ok? Como aqui eu dei 2, aqui o dobro de 2 é 4, não é isso? Então vai ficar o quê? 4 centímetros. Aí eu vou e traço a outra, ok? Da segunda para a terceira, você dobra o valor que você escolheu da primeira para a segunda, ok? Deu aqui 4 centímetros, aí você vem e traça. Depois que você traçou as três retas paralelas, você vem e vai traçar aqui, ó, as retas R e a reta S, que são as retas transversais. Depois que você traçar aqui, aí você vai aqui nos pontos de intersecção entre as retas paralelas e as transversais, ó. Elas vão gerar esses pontos aqui, que você vai representar por letra maiúscula do alfabeto, ok? Este lado eu escolhi 2 centímetros de A até B, do segmento A até B, e do B até C 4 centímetros, ok? Aí o que eu vou fazer? Ele está pedindo aí na questão para você medir os segmentos de A até B. No meu caso, que eu escolhi, você pode escolher também uma outra medida. De A até B deu 2 centímetros. De B até C deu 4 centímetros. E você vai preencher lá na página 60. De D até E 2 centímetros. De E até F 4 centímetros. Ok? Nós podemos observar que esse segmento aqui vai dobrar, não é isso? O BC é o dobro do segmento AB. Ok? Nós vamos fazer aqui, ó, como eu ver aqui que a razão entre A e B dividido por BC dá o que? Dá 2 dividido para 4. Quando eu simplificar, vai dar 1/2. Então, a razão é o que? É 1/2, não é isso? De um valor dividido para o outro. Se você observar, esse valor aqui, ó, de B até C, como eu falei, é o dobro de A até B, o segmento, ok, gente? É desse jeito que a gente constrói aí um feixe de retas paralelas que não são equidistantes, tudo bem? Como vocês podem ver, olha só aí como ficou o nosso desenho, né? Pronto, está prontinho aqui o nosso feixe de retas paralelas que tem a mesma medida, né? Os segmentos são congruentes, como vocês podem ver lá, olha só, as minhas retas paralelas, a reta A, a reta B, a C e a D. Nós fizemos aqui a mesma medida, o segmento tem a mesma medida,
ok? De A até B, de B até C, de C até D, de E até F, de F até G e de G até H, ok? Essas aqui são minhas retas transversais, a reta R e a reta S, formando aqui, né, a intersecção entre os pontos aqui, esse ponto, ó. A intersecção entre a reta A e a R é o ponto A, né? Todos esses aqui são os meus pontos, como eu falei para vocês, ok? Vejam bem que todas as medidas, nesse caso aqui eu escolhi a minha medida, que foi 2 centímetros. Para você construir o seu, você pode escolher uma outra medida, como eu falei, tá bom? Aí vamos lá ver o nosso, nós vamos preencher lá no seu livro, pegue seu livro didático aí, vamos preencher os nossos segmentos que nós encontramos, né, no nosso desenho, ok? Agora você vai medir esse segmento de A até B, como eu falei. Como eles são congruentes, segmentos são congruentes, segmentos são iguais, todos têm a mesma medida de 2 centímetros que eu escolhi, certo? De A até B tem 2 centímetros, de B até C 2 centímetros, de C até D 2 centímetros. E assim até chegar no H, tem o mesmo centímetro. Aí você vai, como eu já medi, eu já sei, eu vou só preencher aqui as medidas, ó. Meça os segmentos determinados pelas transversais R e S, ok? Como eu já medi todos, eu sei que eles são iguais, não é isso? Todos valem 2 centímetros, eu vou aqui e vou preencher. Cadê meu cursor? Cadê o cursor? Tá aqui. De A até B, 2 centímetros, de B até C, 2, CD, 2, assim sucessivamente, até chegar no GH, 2 centímetros. Mas essa resposta aqui ela é pessoal, como eu falei. As medidas vai depender muito da construção que você vai construir aí o seu feixe de paralelas, ok? De segmentos congruentes. Na letra B, o que você vai ver? O que está se pedindo? O que você observa? O que você observa? Né? Os segmentos determinados pelas paralelas em cada transversal são congruentes entre si, né? Foi isso que nós observamos aí, que os segmentos eles são congruentes entre si, têm a mesma medida, são iguais, ok? Então está pronto aí, né, o primeiro caso que nós construímos, ok? Vamos agora para o nosso segundo caso. Mas antes de chegar no segundo caso, nós vamos aqui estar vendo um pouco de conceito de feixe de retas paralelas, ok? Repetindo esse procedimento, ou seja, traçando outras transversais ao feixe de paralelas, podemos verificar que os segmentos determinados de cada transversal serão congruentes entre si, que foi o desenho que nós fizemos. Aí agora o conceito, vamos lá. Se um feixe de retas paralelas determina segmentos congruentes entre si, ou seja, tem a mesma medida entre si, sobre uma transversal, também determina segmentos congruentes entre si sobre qualquer outra transversal, ok? Então, esse aí é o conceito de retas paralelas, como vocês podem ver. Os segmentos, eles são congruentes entre si, né? Sobre uma reta transversal. Então, vamos agora para o segundo caso. O segundo caso, do mesmo jeito, ok? Você vai precisar usar aí a régua, o esquadro, da maneira que eu ensinei. Nós vamos, como eu já ensinei para vocês lá no vídeo, é isso? Nós vamos construir agora essa reta, o feixe. Só que esse feixe, como eu falei para vocês, que nós construímos aí, que eu mostrei no vídeo para vocês, os seus segmentos aí, eles não são congruentes, não é isso? Eles não são equidistantes, eles não têm a mesma medida. No primeiro tinha sim a primeira medida.
Mas no segundo, como vocês puderam ver na construção que nós fizemos, não, as medidas aí dos segmentos não são congruentes, ok? Então, como vocês verificaram, aprenderam a fazer, escolheram a medida correta, né, de como fazer esse segundo feixe, ok? E ele ficou aqui, ó, desta forma. Depois que nós construímos, como eu mostrei passo a passo para vocês aí no outro vídeo, vocês viram que as medidas aqui das retas paralelas aqui, ó, elas não são congruentes, não tem a mesma medida, ok? Como vocês observaram, nós traçamos aqui, ó, 3 retas paralelas, que foi a reta A, B e C. E aqui são as minhas transversais, okay? Que eu cortei aqui as retas paralelas. Como eu falei, essa medida daqui para cá é a mesma, da primeira reta para a segunda é a mesma, mas já da segunda para a terceira já é o dobro da medida da primeira reta para a segunda, ok? Foi o dobro, como eu falei para vocês. Se eu escolher aqui 2 centímetros, aqui vai ficar 4 centímetros, ok? Que é o dobro de 2 centímetros. Observe que essa medida de B até C é o dobro da medida do segmento AB, ok? Então, feito todo isso aí, ó, todo esse desenho, como vocês viram, todo o esquema, ficou aqui que nós aprendemos o quê? Que o segmento AB dividido por BC é igual à proporção de DE dividido para EF, ok? Fazendo a proporção, olha só, AB dividido para BC é igual a DE dividido para EF. E quando eu substituir os valores aqui, vai me dar quem? A razão, não é isso? A medida AB vale 2, tá aqui, e a medida de B até C vale 4. 2 dividido para 4, vou simplificar essa fração. 2 dividido para 2 vai dar 1, e 4 dividido para 2 dá 2. Então, eu sei que a minha razão aqui vai dar 1,5, ok? 1,5. Então, vamos ver aqui, tá? Depois que eu tirei as minhas medidas, essa é a minha medida. Você pode construir a sua, né? Como eu falei lá no seu desenho. Como eu construí, eu escolhi da primeira reta para a segunda, esse primeiro segmento aqui vale quanto? 2 centímetros. Então, eu vou aqui, ó, meça os segmentos determinados pelas transversais, ok? Então, de A até B, eu disse que vale 2. E de B até C, não é o dobro da primeira reta para a segunda? É 4. Não foi isso que nós vimos aqui? Então, você vai anotar aqui quanto é que deu, você vai medir e vai colocar aqui o resultado de quanto deu a medida da segunda reta para a terceira. Da letra do segmento DE, 2 centímetros também. Vamos ver aqui, ó. Esse DE é o mesmo segmento de A até B, também é 2 centímetros, ok? E EF é 4 também, ó. EF, o segmento EF é igual ao segmento BC, também vale 4, ok? O que você pode observar? O segmento que a segunda e a terceira retas paralelas determinam sobre cada reta transversal é o dobro do segmento correspondente determinado pela primeira e segunda. Como eu falei, foi isso que nós podemos observar, né? Que já da segunda para a terceira reta é o dobro da primeira para a segunda reta, ok? Foi isso que nós podemos observar aí na nossa construção do nosso desenho, ok? E aqui nós vamos ver agora a razão, ó. Escreva a letra C, escreva a razão entre as medidas dos segmentos determinados sobre cada transversal. Então, nós vamos fazer aqui o que é a razão de AB dividido por BC, ok? AB dividido por BC, então é 2 dividido para 4, que nós já até fizemos, né? 2 dividido para 4, que eu simplifiquei 2 por 2 deu 1,
4 dividido para 2 dá 2, então dá 1/2 a razão. O outro lado também tem que dar o mesmo valor, não é isso? Aqui 2DE dividido para EF, 2 dividido para 4 também. Simplifico o 2 dá 1 e o 4 por 2 dá 2. Então aqui é a minha razão, ok? É desta forma que eu encontro. O que você observa? As razões são o quê? São iguais, não é isso? São iguais porque os segmentos, no caso aqui, eles vão ser proporcionais. Então, gente, nossa aula de hoje foi sobre feixes de retas paralelas. Fique com Deus, até a nossa próxima aula, ok?